Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto em análise. Sim, se você quer aprender a descobrir se as pessoas mentem pra você ou não, se aquele discurso, se aquela promessa, se aquela declaração de amor, ela é convincente ou ela tem ali talvez algumas mentiras embutidas, eu te aconselho a conhecer a jornada do Não Minta Pra Mim, pois esse é o primeiro passo para você começar de fato a sua jornada no mundo da linguagem silenciosa. Para você saber mais, basta você apontar aqui para esse QR Code ou então no primeiro comentário fixado. E hoje vamos analisar quem? Vocês me pediram muito para eu analisar o vídeo que acabou de subir aqui da Juliana Oliveira. Para quem não assistiu ainda a minha análise mais extensa sobre esse caso, eu aconselho fortemente que você faça isso. Talvez até antes mesmo de assistir esse vídeo, porque lá tem muita informação. Eu falei, eu abri, eu ampliei essa discussão. Vou trazer alguma coisa aqui também, porque tem muita gente preguiçosa e aí as pessoas não vão assistir, mas lá está uma análise muito mais longa e com muito mais detalhes sobre o que eu vou falar sobre esse caso. Como previsto, eu acreditei que ela fosse fazer a sua declaração pública, a gente vai fazer essa análise dessa declaração pública. Algumas coisas eu já havia previsto, algumas coisas a gente já tinha sabido que ela viria a público se declarar e trazer mais informações, outras coisas são novidades, então a gente vai fazer essa análise agora. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, para quem é fora do país, Juliana Oliveira, que fazia parte ali do elenco do De Noite, junto com o Danilo Gentili, o Murilo, o Diguinho, a própria banda do Traje a Rigor, enfim, todas as pessoas, o Léo Lins, e ela também fazia parte desse elenco, desde lá da Band, desde 2012, onde muitas vezes ela disse em podcasts, entrevistas, que a decisão para que ela fosse contratada foi do Danilo. O Danilo que bateu o pé, ela mesmo dizia, tinha várias paniquetes ali, eu não sabia nem o que estava fazendo ali, porque o padrão das assessoras de palco, das assistentes de palco, normalmente era aquele padrão paniquete e eu não me enxergava naquele padrão e não acreditei que eu fui passando nas etapas ali até ser contratada e depois veio a saber que quem deu bastante ênfase na contratação da Juliana foi o próprio Danilo Gentili. Para quem não sabe, ela está reclamando, ela abriu uma ação de estupro. A gente fala assim para que o algoritmo não entenda e ele não censure esse vídeo por causa de palavras que são sensíveis. Esse tema é sensível, mas eu acho que é uma besteira, mas a gente vai ter que falar dessa forma quando algumas palavras aqui forem ditas. E ela abriu uma ação contra o Otávio Mesquita, uma ação contra um crime de estupro. E a gente abriu toda essa discussão, foi de fato o que aconteceu, foi uma importunação sexual, foi um assédio, o que foi ali? Foi uma brincadeira de mau gosto? Qual o nível? E uma coisa que a gente chegou à conclusão foi que era um desrespeito a, de fato, mulheres que sofreram o estupro propriamente dito. Porque essas, não só mulheres como homens, sabem que é um dos crimes mais hediondos, mais nojentos, mais humilhantes que alguém pode sofrer. Porque além da violência física, você passa por algo onde você justamente estaria sentindo prazer. E dali em diante você vai se sentir naquela dualidade entre o lembrar daquela violência e o ato em si de sentir prazer, além do psicológico. Então, quando a gente fala de estupro, é algo que passa todos os níveis de violência, de humilhação, de problemas que você carrega psicologicamente, porque muitas vezes você fica naquela de tipo, eu poderia ter evitado, será que eu contribuí, por que comigo, por que essa pessoa que eu amo tanto fez isso comigo e agora eu tenho esse asco, será o que aconteceu? E é algo extremamente pesado e está anos-luz do que aconteceu de fato lá em 2016, quando o Otávio Mesquita, de ponta cabeça, expliquei isso várias vezes, acabou ali pegando no corpo dela, que foi assim uma coisa que não deveria ter acontecido, mas com as devidas proporções nós vamos entender e colocar luz. Se você é binário, se você está aqui acreditando que eu vou defender com unhas e dentes a Juliana ou com unhas e dentes o Otávio Mesquita, você não entendeu qual que é a função do canal, que é a análise da linguagem silenciosa, que não
somente está limitado às expressões, mas à narrativa, o rito da mensagem, ou seja, toda a comunicação. Aqui a gente olha muito mais a comunicação no espectro geral do que simplesmente olhar as expressões faciais ou somente uma análise do discurso. É muito mais do que isso. Aqui é uma pitada do extreme speaker. É você olhar como aquela mensagem numa análise 360 graus. Ou seja, o que aquele speaker, o que aquele comunicador está dizendo. Então, essa é a grande análise que a gente faz aqui. Dito isso, eu acredito que você saiba do que está acontecendo. Se você não sabe, procure se inteirar. Foi uma abertura, a gente pode até botar um pedacinho aqui, foi uma abertura onde o Otávio Mesquita estava descendo de ponta cabeça, fantasiado de máscara, de Batman, e ele acaba ali bulinando ali, querendo ou não, o fato é que ele bulinou a Juliana. Simples assim. Agora a gente precisa colocar dentro do contexto, como eu já coloquei, abrindo todas as possibilidades, todas as análises. Aqui não é 0 e 1, aqui a gente tem que fazer todo o caminho do bom senso e não simplesmente ser binário, escolher um lado e massacrar o outro, ou escolher esse e massacrar este daqui. Não é assim que funciona uma análise séria. Dito isso, vamos para o Taca Ali Play. E lembre-se, hein? Beba água, beba muita água. Chegando aqui, pessoal, vou pegar aqui o vídeo da Juliana, colocar o meu fone de ouvido e lembrando também, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você, primeiro, perceber se você está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Inscreva-se, é grátis. Depois, habilite as notificações, ou seja, mostre para o YouTube que você quer receber os próximos vídeos, os vídeos mais importantes aqui do canal. Não adianta só você fazer isso, que aqui é apertar o sininho, tá? É grátis também. Você precisa dar o like nesse vídeo e todos os outros que você assistir aqui no canal e comentar alguma coisa. Ou seja, você precisa se tornar relevante para o YouTube para que ele perceba que você quer esse tipo de conteúdo e comece a mandar os próximos vídeos para você. Beleza? Agora sim, vamos para o Taca Ali Play! Oi gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Primeira coisa, eu gostei do rito da mensagem, parece que ela está em casa, parece que ela está no quarto dela, aqui tem perfumes, esmaltes, coisas de beleza, tem uma luz boa, ela está com uma roupa normal, ou seja, ela está com uma maquiagem que ela sempre usou, então eu não consegui ver nada proposital para esse tipo de vídeo. Para mim, ela é a Juliana, como ela sempre foi. Então aqui, ponto para Juliana. Vamos lá. Ela fecha os olhos de forma mais contundente, tipo, porra, talvez falando algo que ela sabe que ela vai se expor, que ela vai tomar hater, que ela vai tomar pessoas apoiando ela, mas sempre é uma caixinha de surpresa a internet, né? Você nunca sabe exatamente qual vai ser a resposta do público. Vamos lá. Eu vim pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver... Então, tá na moda agora. Eu tenho feito muito compliance, eu tenho feito muitos treinamentos, palestras, treinamentos para esse departamento da conformidade, do compliance. Está vindo uma onda, é quase que uma moda sobre a minha saúde mental. Então hoje, mais até do que assédio, o grande mote, o grande tema, a grande reclamação é a minha saúde mental. Eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque tudo me estressa, tudo me tira do prumo. E aí ela vem com algumas palavrinhas, que eu acho que algumas palavras aqui foram salpicadas, escolhidas a dedo, muito provavelmente pelo advogado ou pela assessoria que está ali junto com o advogado, uma gestão de crise, alguém que está trazendo esse conteúdo. Esse conteúdo não é de improviso, você vê que algumas vezes ela olha para o lado, tal. Pela cadência, é um conteúdo muito bem montado, né? Com uma estruturação, com meio, com um apogeu, inclusive. Então, ele tá com uma estrutura muito interessante de prólogo, problema, futuro e apogeu. Tá bem estruturado. E aí quando ela fala minha saúde mental, e ela se afasta, e ela diz, como vocês viram? E aí o que acontece? Aqui a gente vai ver que pontualmente ela vai pegar tudo que falaram na internet e vai usar isso para construir esse seu pronunciamento. Ou seja, eu não faço o pronunciamento logo de cara, porque eu pego primeiro todas as provas, vamos dizer assim,
ou tudo aquilo que o inconsciente coletivo, aquilo que a internet está julgando, agora sim eu vou lá explicar todo o caso. Então eu espero primeiro todo o conteúdo acontecer para depois eu vir fazer o pronunciamento. Bingo para quem teve essa ideia, porque ela é mais segura, só que ela não é mais verdadeira. Então ela traz seguridade, ela traz uma segurança, mas ela não traz o visceral, que seria você já vir a público antes de todo mundo. Vamos lá. Eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Por quê? Porque mostrou-se em outros tantos aspectos que o clima, o time, a estrutura, a pegada do programa, inclusive de você, do personagem que você fazia ali, inclusive do Otávio Mesquita, era uma pegada de humor, era uma pegada de zoação, era uma pegada vexatória, era uma pegada muitas vezes humilhante. O Danilo zoava o elenco zoava o Danilo e o elenco zoavam o participante, o convidado, zoavam o Roger, zoava ali o Traje a Rigor. Eu fui duas vezes lá, zoaram comigo, eu zoei com eles. Então isso era o normal, isso era aquilo que acontecia. Ricardo, então você está dizendo que você está normatizando e normalizando um assédio, um ataque? Não, Binário. Eu estou dizendo que você tem que olhar o contexto, onde aquilo aconteceu. Como é que era? Foi algo extremamente pontual? Ela fazia isso com outros convidados? Ela dava essa liberdade? Ela brincava? Ela fazia? A área sexual era usada comumente como algo permissivo para a zoação? O toque, o agarrar, o toque físico, me parece até que ela tinha um ano antes, ela agarra o Otávio Mesquita numa festa ali também, na frente de todo mundo, faz o cachorrinho. Ela fez o cachorrinho até em outro convidado, acho que foi até um cantor, né? Ela faz o cachorrinho maluco ali e tal, que o Otávio Mesquita fez com ela. Mas você acha isso legal, Ricardo? Aí é uma questão de ética moral e de princípios de cada um e de tolerância. Às vezes a pessoa pode achar engraçado, às vezes a pessoa achar que aquilo é extremamente vulgar, mas é de cada um. Tem muitas coisas que você faz no churrasco que você não faz na igreja, tem muitas coisas que você faz na igreja que você não faz com seus amigos, tem muitas coisas que você faz com seus amigos que você não faz na casa de ninguém numa primeira visita. Então você tem que tomar cuidado que o comportamento ele não é único e é simplesmente já maduro e cristalizado. Tudo vai depender de acordos, muitas vezes não falados, não escritos, mas permitidos pela circunstância. Então esse papo de que, veja bem, tudo a ferro e fogo é complicado. Tudo na binarice, né, do 0 e 1 é complicado, porque a vida não é 0 e 1. Vamos lá. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite. Exato. Para você trazer essa consciência e o fato histórico daquela situação. Só para você ter uma ideia, quando você vê a história e não contextualiza o momento e traz para hoje, muita coisa fica inaceitável. Até a Bíblia, se você não entender o contexto histórico daqueles fatos, você não vai entender o recado. Você não vai entender o contexto histórico de como aquilo aconteceu. O local, as premissas, a normalidade da situação. Vamos lá. Em determinado momento eu fazia o papel de fã, e muitas vezes fã histérica. E aí ela até toca o nariz. Eu fazia só o papel de fã histérica, e esse papel como é que era? Então ali era um papel, ali era um jogo. Então naquele momento também que ela está descendo a corda, como é que eu sei se é a fã histérica, se é aquela que aceita a brincadeira, ou se é a mulher Juliana Oliveira? Ali ela estava com um papel explícito de que aqui eu sou essa fã histérica, eu sou aquela que aceita essas brincadeiras, ou eu sou aquela que eu não aceito absolutamente nada disso. Então ela mesmo sabe que ela estava atuando dentro de um programa que a normalidade desse programa deixava muito explícito a autozoação, a humilhação, o vexatório e tudo mais. Vamos lá. Tem um vídeo que está vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças para me tirar de cima dele. Que é óbvio que os seguranças eram montados. Mas foi combinado com o Luan Santana? O Luan Santana sabia que aquilo ia acontecer? Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. E o Luan Santana era ator também? Ele fazia parte do elenco? Tem outro vídeo também que está vindo à tona, que é um vídeo de 2015. Ou seja, um ano antes.
Eu gravei com Otávio Mesquita para o programa Com o próprio Otávio Mesquita. dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara. Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Assim como lá no De Noite. É óbvio que não tinha um consentimento de pegar no peito dela. Zero. Zero. Não tinha o consentimento de, sei lá, bulinar a menina. Zero. Aí é uma questão de bom senso, de ambas as partes. Até onde ir. Até onde a brincadeira está dentro do limite. Mas mostrar que, se você fez isso um ano antes e era uma estrutura de humor com esse mesmo personagem, você tá um ano a posteriori, também num programa de humor, entrevista / humor, onde a normalidade, a normativa é você brincar inclusive com aspectos sexuais, como foi o que aconteceu um ano antes, qual é o momento que eu tenho que descobrir que eu não posso mais aceitar isso? De novo, você pode dizer não, você pode mudar de opinião a todo momento, até a cada segundo. Só que saiba que o outro lado, muitas vezes, não vai perceber isso. Quer ver uma coisa interessante? Se uma mulher fala assim, cara, eu tenho o direito de andar de decote com um shortinho enfiado na bunda, porque é o meu corpo, é assim que eu quero, eu não dou o direito que os outros olhem, que sintam qualquer coisa. Mas se você fizer isso e for para uma Cracolândia, se você fizer isso e andar numa rua erma, escura, onde você sabe que existe pessoas perigosas, não é você que está se colocando numa situação que muito provavelmente vai acontecer um problema? Você está autorizando que esse problema seja feito? Você está autorizando que pessoas venham te bulinar, venham te importunar? É claro que não. Mas quando você se coloca em risco, você não é que a vítima é culpada, mas você está se colocando, dando a oportunidade de você se tornar vítima muito mais facilmente. A vítima sempre será vítima. Só que se você facilita para o autor, poxa vida, é um pouco de maturidade, é um pouco de você ter um mínimo de cognição, de inteligência, de perceber, opa, peraí, não é porque eu mudei, todo o resto do mundo vai saber que eu mudei, ou que eu não quero, que eu não permito, desde que, de novo, não foi do zero, saca? E de novo, foi algo que talvez, eu acho que foi de mau gosto. Eu, particularmente, e detalhe, eu não posso analisar sobre o meu particular, eu tenho que analisar sobre a ótica da análise do discurso, da linguagem silenciosa. Eu acho que não foi de bom tom. Eu acho que não foi de bom tom. Eu não gostaria de ver, por exemplo, a minha namorada, a minha esposa, participando de um negócio desse. Eu não gostaria de ver. Do mesmo jeito que a minha esposa também não gostaria de ver alguém me apalpando. Eu não ia gostar. Eu acho que não é de bom tom. Mas cada um tem o seu quadrado, cada um sabe qual é o seu limite. Agora, isso ser acusado de estu, não dá. Não dá. Não cabe. Você entendeu? Foi um ato, de novo, dentro de um quadro de humor que passou dos limites? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Agora, o que deveria ser feito? É isso que a gente vai ver agora. Diferente do vídeo de 2016. Não tem tanta diferença assim. Agora vamos falar sobre... Tanto é que ela põe a liga pra fora, né? Quando ela, você vê, isso aqui, ó, diferente do... Quando ela tá situando isso aí, falando que é muito diferente, o que acontece? Olha lá. Aí vem uma linguinha pra fora. Ela mesmo sabe que não é tão diferente assim, não. Ela mesmo não tem essa... a própria língua já pula pra fora aqui. Diferente do vídeo de 2016. Agora vamos falar sobre esse dia. Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele. É legal que tá bem didático, né? Tô aqui, desvirar e tirar. Bem didático. Na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança. Gostei dessa ilustração. Dele. Ponto. Aí eu pergunto para vocês acham mesmo que naquele programa, naquele tipo de set, naquele tipo de consenso, naquele tipo de normativa, naquele humor, e ainda mais com o Otávio Mesquita, ia ser algo asséptico desse jeito? Se fosse tão asséptico, por que ele desceria do teto? Vocês entendem que a gente não pode ser pão, pão, queijo, queijo? Que a gente não pode ser a ferro e fogo? Que você tem que entender... Você acha mesmo que ela acreditava exatamente nisso? Que não ia ter algum tipo de palhaçada, como sempre teve? Que era algo normal? Então, ela se colocou em risco? Sim.
se colocou em risco. No momento que você adentra na gravação do De Noite, você já está em risco. Quantas e quantas vezes eles se zoaram entre si? Quantas e quantas vezes eles zoaram o convidado? Quantas vezes eles foram zoados pelo convidado? Eu, inclusive, chamei ela para fazer uma... Tinha até esquecido disso, viu, Rian? Eu chamei a Juliana para fazer uma brincadeira no palco. Eu chamei, eu gritei com ela, eu botei o dedo na cara dela. Ah, será que de repente ela ficou triste com aquilo? Não estava esperando que eu gritasse com ela? Põe esse trecho aí, onde eu chamo. Por que eu chamei ela? Porque eu sentia nela, nessa humorista, uma pessoa que ia participar da minha condução, sabendo que aquilo era uma brincadeira. Se eu não me engano, eu ia até fazer a brincadeira da motinho lá, do banheiro do Japão. Eu até falei, vou chamar a Juliana para ela me ajudar. Eu não lembro se eu fiz mas que eu lembro dos gritos que eu dei com ela, eu falei, vou chamar a Juliana. Podia ter chamado qualquer outros meninos ali, mas eu falei, com a Juliana vai ser mais legal, vai ser mais bacana. Por quê? Porque o exemplo tem que ser com uma mulher, então vai ser muito mais legal se eu fizer com uma mulher. Podia fazer com qualquer um ali, dar outros exemplos, mas acho que vai ser muito mais legal trazer a Juliana para o palco. Como eu zoei lá o Diguinho, como eu zoei o Murilo, como eu zoei o pessoal lá da banda, e eles me zoaram, fizeram uma vez lá um paralelo com como que seria um especialista chato, entendeu? E zoaram a minha pessoa ali, enfim. Quantas e quantas vezes a gente zoou outras pessoas quando eu fiz análise de vídeos externos, quando eu fiz análise do Murilo. Eu até tinha esquecido disso. Põe aí eu gritando com a Juliana, e ela ainda botou as mãozinhas assim, assustada. Será que ela vai me acusar agora de assédio? Né? Assédio moral? Porque eu sou branco e ela é negra, então eu usei ela justamente por causa da cor da pele dela, e porque ela era mulher, eu sou sexista. Não, pelo contrário, eu quis que ela participasse do quadro. Vamos lá. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. De novo, eu acho que ele passou do ponto. Eu acho que ele passou do ponto. Agora, de novo, 10 anos depois, e falar que foi um estu, isso que é uma desonestidade, isso não é legal. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Isso ficou bem claro também, que ela estava desconfortável, que ela não estava feliz ali. Tanto é que o Danilo mesmo falou, ela tá com uma cara fechada, mas ela gostou. E aí depois o outro veio falar, não, porque realmente eu peguei no peito e é durinho, né? Extremamente... o Danilo percebeu que a coisa não foi legal. Quando ele desvirou foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência, ele me agarrou à força. E de novo, aí parece que foi uma coisa tipo assim, com o objetivo de... Porque quando você fala de um assédio, o assédio, que muita gente confunde, né? Teve um binário que falou, Ricardo, pela sua lógica, então se um homem bulinar uma mulher num ônibus ou no metrô, não é assédio porque tem muita gente. Não, criatura. Ali já é uma importunação sexual, não é o assédio. O assédio é o ato de fazer com que a pessoa, sob pressão, facilite alguma coisa. Pode ser mais trabalho, pode ser sexual, pode ser moral. Eu posso acabar com a autoestima dessa pessoa. Então, o assediar não é o ato concreto do acontecimento. Ele é um antepasso, ele é uma antessala do ato. Saca? Existem escalas, mas o binário ele não quer saber, ele quer causar, ele quer lacrar. Então, quando você está sendo bolinada no ônibus ou no metrô e tudo mais, isso já é o ato em si do importunação sexual. Você entendeu? Já é o ato em si. O assédio ele precisa ter uma postura de hierarquia, porque muitas vezes você vai ter que ceder porque essa pessoa está acima de você. Então, por medo, por garantir alguma coisa que você já tem nas mãos, pode ser emprego, salário, contrato, seja lá o que for, você cede. E aí sim há o segundo ato. Né? E aí é uma complicação, porque você cedeu. Você não foi importunado, mas você cedeu porque você foi assediado. Olha que doideira. Então não é que você foi à força, você cedeu, mas esse ceder foi por causa de um assédio. Então vocês entendem a diferença completa do que é uma importunação, do que é um crime de estupro, do que é o ato, né, libidinoso para um chaveco maldado. Muitas vezes um chaveco maldado não é nem um assédio, por quê? Eu viro para ele e mando ele se catar, dou um tapa. Entendeu? Então, se a pessoa sofre ali gostosa, vai te catar, sei o quê, pô. Inclusive, eu aconselho isso. Se você começar a perceber
Se alguém começa a chegar perto de você, começa a falar obscenidades e tudo mais, é só você gritar: tarado, tarado, socorro, há um tarado aqui, meu Deus, socorro, tarado. Cara, na hora, mas na hora, você pode ter certeza absoluta que vários homens vão aparecer ali e mulheres para te salvar. Porque é uma coisa que ninguém aceita, nem dentro da cadeia, é o tarado, entendeu? É aquele que ataca mulheres. Ninguém aceita. E esse cara vai parar na hora e vai sair correndo desesperadamente. Porque não tem conversa para tarado. Vocês sabem disso, né? Então tem que tomar cuidado o que é cada coisa. Sacaram isso? Então vamos voltar para análise. Vamos ver mais um trecho. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. De novo, foi de muito mau gosto. Mas violência de fato é muito diferente, como eu falo, de um assédio que tem que ter hierarquia, o objetivo. Havia esse objetivo. O objetivo dele era esse. Um cara de ponta cabeça. Eu não sei se vocês já ficaram de ponta cabeça, mas você perde, você não tem um controle. Por exemplo, se você não faz ginástica, se você não é um ginasta ou um lutador, que você costuma rolar, perder ali, você não tem mais o equilíbrio pelos ouvidos. Você tem o equilíbrio realmente pela noção de rolamento, que você tá virando, dando cabalhota, né? Enfim. Se você fica de ponta cabeça, você perde a noção de norte, sul, leste, oeste, ainda mais com uma máscara. Então, esse era o objetivo principal, esse era o que ele queria tirar uma casquinha dela. Não dá para acreditar numa situação dessa, não dá. Em público, com milhões de pessoas assistindo, numa situação que ele não conseguiria nem direito. Tanto é que quando ele vai assim no Danilo, o Danilo já pega na mão dele. Não sei se você repara, põe aí depois do vídeo. Na hora que ele vai assim no Danilo, o Danilo já trava as mãos dele, já dá aquela travada. E aí depois, Juliano, vem me ajudar aqui e tal, não sei o quê. De novo, Ricardo Ventura, eu acho que foi de muito mau gosto. De muito mau gosto. Agora, na análise, é proposital? Não consigo ver propósito ali. Porque proposital tem que ter propósito. Tinha um propósito, eu não consigo ver propósito. Eu não consigo ver uma arquitetura com o propósito de. Eu vejo muito mais uma enquete, uma esquete, uma crônica humorística, que aí cabe a cada um acreditar se passou ou não de limite, se foi engraçado ou não. Todo o cenário, todo o contexto é de uma crônica humorística. Simples assim. Vamos lá. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre meu corpo. Também, foi muito chato. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando... Aí o consentido, é como eu falei, o limite do consentido ou não, dentro desse contexto, não dá para as pessoas descobrirem de forma imediata. Não é porque você mudou o seu conceito de limite que automaticamente o outro lado... O limite dela era extremamente elástico, mas extremamente elástico. Extremamente. De vexatório, e tudo mais. Agora, de um ponto a outro fazer assim, aí é complicado, né? Como é que o outro lado vai saber que o meu limite mudou de forma instantânea? Falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. Você está entendendo o que é uma violência de fato para algo que passa dos limites? A gente tem que tomar cuidado. Se a gente colocar tudo num balaio que é Stu, o Stu mesmo vai perder todo o seu grau, como eu já disse, de degradação que é. É nítido o meu desconforto no vídeo. É nítido o desconforto. Isso eu já falei várias vezes. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto. Fantástico. Aqui ela está passando bastante congruência, deve ter reclamado mesmo. Que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso pro meu... Aí tem muita gente que fala assim, por que ela não reclamou na hora, naquele momento? Cara, não dá. É como eu falei, mesmo que eu fiquei desconfortável, eu não vou estragar o show. Você está entendendo? Existem outras inúmeras, porque não é uma situação de rua, não é uma situação de empresa, não é uma situação do ônibus, do metrô, que é completamente diferente. Se estiver acontecendo isso em qualquer situação dessa, grita tarado, entendeu? Tarado, tarado. Né? Ou Stu mesmo. O Stu, entendeu? E a coisa na hora para. Tem que fazer assim, não dá boi. Não dá boi. Agora ali, de novo, por que ela não reclamou na hora? Porque ela mesmo sabia que tinha todo um contexto. Logo em seguida, podia reclamar? Não só poderia, como deveria. E parece o que ela fez. Apresentador, para o meu diretor e para minha produção.
Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir... Você viu que quando ela fala toda a minha produção e fecha a boca de forma mais contundente, talvez não foi com muitas pessoas, talvez foram com pessoas extremamente específicas e não com todo mundo, e aí é uma mentira meio que social. Vamos lá. Daquele dia, o Otávio não seria mais convidado para entrevista no De Noite. Então houve uma reciprocidade. Eles falaram, então a partir de agora ele não é mais convidado. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista. E não só blindar ela, mas como se fosse um castigo por alguém que foi extremamente inoportuno e delicado, sem noção, sabe? Tipo, desrespeitoso. Acho que a grande palavra é de um grande desrespeito que aconteceu ali. Foi de um grande desrespeito. Fala que foi uma violência. Tem que tomar cuidado com esse negócio de que tudo é violência, tudo conversa violenta. E tal. Tem que tomar cuidado que algumas semânticas das palavras, violência, se você pegar, é um ato violento, tem que ser contundente, tem que ser, meu Deus, se aquilo... Aí o binário vai vir, se aquilo não é violência, então o que é? É algo que quem sofreu, tipo, de fato, sabe que não é assim, não tá nesse nível. Sabe, vamos dar os nomes pelas coisas que realmente elas são, saca? Aquilo foi de uma falta de respeito absurda. Um nível hard de falta de respeito. Qual que é a punição? Cara, esse cara não entra mais aqui. Acabou, não entra mais aqui. O acolhimento das outras pessoas. As pessoas dizendo, porra, cara, comprar tua briga junto. Lembrando, dentro desse contexto. Se é um outro contexto, não tem... a coisa toma outra proporção por conta, de novo, depende do contexto, depende do local, depende das pessoas, depende de muita coisa. Não leve o mundo como se fosse uma situação binária de 0, 1, escolher um lado e excluir o outro. Então eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o De Noite. Quando estava rolando a gravação do De Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, para o programa dele, para rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? E sabe qual que é um grande problema? Que é assim, algumas pessoas sabem ou não. Você tem núcleos de produção, até estúdios... Principalmente se for um lugar grande, o SBT é grande, eu já tive lá algumas vezes, como eu já tive lá em outros canais, que eu já fui em todos os canais, já fui em todos os canais possíveis e imagináveis, desde a Globo até os menorzinhos, assim, né? Até lugares que é uma sala. Às vezes a pessoa acha que é uma grande estrutura, é uma sala, né? O estúdio. Por ele ser muito velho da casa, por ele... fazer esse conteúdo de invasão. O Otávio Mesquita, ele foi conhecido, ele começou invadindo o Gala Gay, invadindo o banheiro do Gala Gay. Foi a primeira vez que alguém mostrou um banheiro, ele entrevistar lá as travestis, ali fazendo xixi de pé ali, ele, vem cá, como é que você chama? Esse foi o estrear, foi no final dos anos 80 e nos anos 90 ali, invadindo o Gala Gay. Tanto é que ele foi fazendo isso em vários carnavais. Ele ia no carnaval lá no Gala Gay e ficava ali entrevistando, tal, aquela coisa. E sempre teve conotação sexual. Essa é a marca do Otávio Mesquita, sempre... ele falava, né, como é que estou ovulando, não é ele que falava, nossa, ovulei, eu tô aqui, não sei o quê. Ele sempre levou as coisas para conotação sexual, sempre. Esse é o Otávio Mesquita. Se você gosta ou não gosta, se você acha legal ou não, aí é uma questão de cada um. Mas esse sempre foi, assim como você, sei lá, se você pegar o Léo Lins faz humor pesado, sarcástico, o humor negro. Ai meu Deus, Ricardo, não fale humor negro. Cara, se você tá nessa ainda, realmente sai do canal, porque você não entenda a semântica das coisas, para de achar que criado mudo é algo ruim, para de achar que você fala não tenho braços para fazer alguma coisa, é algo capacitista, e não metáfora, e não metonímia, e não palavras de cunho extremamente linguístico da palavra portuguesa, que não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com capacitismo. Mas se você não chegou nesse nível, cara, sinto muito lhe dizer que esse canal não é para você. Simples assim. Agora, como fazer para bloquear um cara que também é funcionário do SBT e não simplesmente um convidado que nem eu? Se os caras quiserem, eu não passo nem da portaria, né? Eu não chego nem para subir a rampa ali do SBT. Mas o cara também é funcionário. Como é que faz? Eu posso proibi-lo de não ser convidado e tudo mais. Mas o meu estúdio está dentro de um complexo que não é meu. E aí, o que eles faziam? Isolavam a Juliana. Você está protegendo, não sei o quê. Não, cara, eu estou falando a funcionalidade. Não tinha como algemar o cara, não tinha como... Só se ela quisesse levar isso adiante. E parece que ela não levou isso adiante por anos. Se ela tivesse levado isso
para o compliance, que é onde ela deveria ter feito a reclamação, caso ela quisesse uma resposta. E aí o compliance, meu amigo, ele vai analisar várias coisas, inclusive o tempo da reclamação. Isso pesa. E pesa muito. Como eu te falei, eu já treinei vários compliance de grandes empresas. E não é porque reclamou que está valendo. Você entende? Eles vão analisar todo o contexto. E quando a pessoa fala, psicologicamente eu estou abalada. Porra, depois de 4 anos? Agora que você descobriu que você está abalada? Vamos lá. Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro. Até ele sair. Isso não aconteceu 1, 2, 3. Isso que a produção local pode fazer. A produção local não é o compliance. A produção local não tem a chave do SBT. Você entende isso? Quem ouve um negócio desse parece que é um ato extremamente humilhante. Me parece um ato extremamente de proteção. E não humilhante. Porque, como eu falei, eles fizeram aquilo que eles poderiam fazer. Porque não é eles que têm que levar para o compliance. É a vítima que tem que levar para a conformidade de compliance. A denúncia tem que ser feita pela vítima. Tanto é que há até problemas se você faz uma denúncia em nome de outra pessoa, porque a outra pessoa pode sentir, inclusive, que você a prejudicou. Vamos lá. 10 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu de noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Não é que a errada fosse você. É que justamente o poder deles de proteção se limitava a isso. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. Não, o problema era ele. Ele era o problema. Só que, de novo, a produção do seu programa não tinha a chave do estúdio e nem poderia fazer a denúncia por você, caso você não autorizasse. Entende? E eu fiquei assim por muitos anos sendo... Porque você fez a denúncia? Você abriu a denúncia de fato? Trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. 4 anos depois. Então ela passou 4 anos sem fazer uma denúncia formal para o compliance. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. O que é fazer? O que ele poderia ter feito? De novo, conversar com o Otávio Mesquita, proibir que ele fosse lá, né? Não chamá-lo mais para uma entrevista. Essa é a ossada dele, é o que ele poderia ter feito. Proteger você quando o Otávio Mesquita aparecesse, não é ele que tem que botar a boca no trombone. Tanto é que quem botou a boca no trombone foi a Dani Calabresa. Ela colocou a boca no trombone. E aí o Merlin foi lá e se defendeu. E aí o Danilo deu opinião sobre a treta dos dois. Mas, de novo, não foi o Danilo Gentili que botou a boca no trombone por conta da Dani Calabresa, não. Era uma denúncia da Dani Calabresa. Vocês entendem a diferença? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? Aí traz pra militância, né, cara? E ainda mais pro Danilo Gentili, eu acho que isso de novo, é de uma desonestidade, mais uma vez. Na minha opinião, a Juliana está sendo desonesta. Desonesta. Com a produção dela, com o Danilo Gentili. Como assim não foi feito nada? E, de novo, você queria que eles comprassem essa briga antes de você? Antes de você tomar uma decisão? Quer dizer, que você queria que o Danilo Gentili tomasse a decisão antes da Calabresa para falar da Calabresa, ou ele falou da Calabresa depois que a Calabresa foi pro compliance e expôs tudo? Até onde eles podem fazer? De novo, eu só posso denunciar a partir da autorização do denunciante, daquele que é a vítima de fato. Senão, não. A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ah, isso é muito feio, né? Isso é muito feio. Tá querendo puxar o quê? Uma categoria. Gente, eu já estou te falando. Os negros, os gays, os pobres, os periféricos foram usados por muita gente, acreditando que, olha, você é negro, então você tem que pensar exatamente como essa ideologia quer que você pense. Ah, você é gay, você tem que participar desta ideologia. Você só tem valor se você estiver desse lado. Ah, você é pobre? Você só tem valor e você só vai ser protegido se você estiver desse lado. Porque o momento que você não pensar igual à situação, você só vai ser usado, descartado ou hostilizado. Mas, de novo, os negros, as mulheres,
É que nem, o conflito ali é homem e mulher. Então o homem é culpado, a mulher é inocente. De novo, estão colocando você numa caixinha onde acreditam que você é um ignorante. Colocam você entre negro e branco, homem e mulher, cis ou trans, pobre e rico, velho e novo, PCD não PCD. E aí um tem um salvo-conduto eterno e o outro tem uma culpabilidade eterna. É isso que querem que façam com você? É isso? Que você é um total ignorante e que você deu uma procuração? É isso? Você deu a sua vida por procuração para que outras pessoas falem por você? Complicado isso. Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram... Ela mesma não acredita muito nisso não. Vamos ver. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. Ela mesma não acredita muito nessa declaração dela. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim... Eu não vou denunciar esse cara. Se ela não quer denunciar, o que ela quer que os seus mais próximos façam? Cara, eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Como? Se você está em outra produção, né? E ainda tendo pessoas ao seu lado. Apesar que ela disse que as pessoas não estavam ao lado dela, mas depois eles aceitaram que sim, eles estavam ao lado dela. Cara, o Danilo já brigou tanto, cara, já bancou tanta briga por causa de elenco, por causa de tanta coisa, cara. Sei não, hein? Vamos lá. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico... Mas nesse momento... era ele falar que eu queria... Vamos lá, eu concordo com ela. Não é fácil. É uma decisão que não é fácil de tomar. Não é fácil. Porque ela ia estar acusando alguém que tem muito mais carreira, que tem muito mais nome, que leva muito mais dinheiro. No caso, ele leva dinheiro, né? Ele leva patrocinadores. No caso, ela é só uma CLT ou uma PJ ali. Você entendeu? A diferença é gritante. Vamos lá. E o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Ou seja, ela está usando exatamente como foi a defesa dele. Ele falou, cara, eu não faria um ato com o objetivo com o propósito com a minha mulher e meu filho ali. Né? E ela está usando isso para falar, tá vendo? Eu não fiz isso. Como se fosse uma previsibilidade do que iria acontecer depois. Mas as ordens são ao contrário, tá? Primeiro ele fala e ela está usando em destaque a fala que ele já tinha dito anteriormente. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Eu tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou... Só não quero estar perto desse cara. Só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. E aí foi isso que eles fizeram, não quero estar perto. E onde tinha... É só isso que você quer? Eu só quero não estar perto dele. Tá, eles conseguiram. A partir dali ele nunca mais... invadiu de noite. Então. E eu nunca mais fui trancada no banheiro, a partir de 2020. Até lá... E aí foi mais briga ainda em cima, né? O negócio foi escalando mais. A rodo. 2024, saí do de noite. Saindo do de noite... Aí mais 4 anos depois, sai do de noite. Eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse. Peraí, então vamos lá. A coisa acontece em 16. Ela tem o apoio, como ela mesmo disse, daquilo que eles podiam fazer. Danilo, produção, aquela coisa toda. Em 2020 ela fala, pô, você está sendo seletivo. Aí os caras apertam mais ainda o cerco. Quer denunciar? Não quero denunciar. Aí 4 anos depois, ela está reclamando de uma celeridade de algo que ela mesmo não provocou, que era ir por compliance. De tudo que tinha acontecido comigo. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. Aí ela vai reclamar no compliance depois de 8 anos, quando ela sai do de noite. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Você tá entendendo? Ela vai pro compliance 8 anos depois dos fatos. Aí sabe o que o compliance vai falar? Vai falar assim... Você se sentia muito acuada? Sua saúde mental? Era algo insuportável? Era algo insuportável. 8 anos? Comprar você falar, como é que eu vou abrir um negócio desse? Só porque você é mulher, negra, pobre, periférica, é isso? Então esse é o seu argumento, que foi seletivo e tal. Mas você ficou lá 8 anos. Agora que você saiu do quadro ali... Ah, mas foi por isso mesmo. Não, mas peraí, mas ela já era funcionária. E continuava sendo funcionária, sabe? Tipo,
É complicado para o compliance, inclusive, aceitar uma denúncia dessa, gente. É complicado. Não estou desmerecendo, de novo, e não estou tirando a razão da Juliana dela ter se sentido extremamente desconfortável, como foi, como de fato foi. Mas 8 anos? Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça. Transtornada da cabeça depois de 8 anos? Como é que era a atuação dela gravando os programas durante esses anos todos? Ela fez algo semelhante com algum convidado depois desse? Ela se colocou numa situação vexatória depois disso, com outros personagens ali? É isso que o compliance vai analisar. Viram como estava a minha saúde mental. Olha lá, saúde mental, de novo. Isso aí está na moda agora. Você não tem ideia como os compliance. Você que é de compliance, conformidade, escreve aqui. Essa é a palavra da moda agora. O compliance aconteceu entre agosto Aí parece que ela foi pegar aqui, ó, você vê que ela vai olhar aqui, porque ela deve ter uma colinha aqui do lado, para saber exatamente as datas, né? setembro. Nessa reunião, para a denúncia, eles falaram, Ju, a gente... Ó, e parece que realmente houve essa conversa, que você vê que ela vai fazer olha aqui, ó, ela vai fazer uma lembrança auditiva, ó. Ela vai olhar para a cola dela e, ó, pum, ali, ó, tá ali, ó. Lembrança auditiva. Ela está aqui pelas trajetórias oculares, ela está tendo uma lembrança auditiva e é o que ela vai falar. Ju, a gente, não sei o quê. Então tá bem congruente essa parte. Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. Normalmente é assim que acontece. O compliance fala, ó, sigilo total, não, nem fala que você fez a denúncia, nada, para a gente apurar os fatos agora. A gente precisa de um tempo para apurar e a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Caso a coisa seja muito maior do que o próprio compliance possa resolver. É um pedido de desculpa, uma punição, às vezes chegar aos fatos de uma rescisão por justa causa. É o quê? É um realinhamento daquele grupo, daquelas pessoas. Às vezes a pessoa muda de subordinado, de subordinação. Né? Esse é o seu chefe, não vai ser mais, você vai para uma outra unidade. Porque a coisa às vezes não chega a vias de fato da prova em si, às vezes uma retratação, às vezes uma reunião com as duas partes. Às vezes isso não é só denunciou, manda embora e acabou, é crime e tal. Existem várias formas de resolver uma denúncia. Várias, não é uma só. São várias. Como eu falei, desde uma retratação, desde uma reunião entre os dois, desde um recolocar, até, enfim, de fato, a demissão de uma das partes com justa causa. Então, não é uma única coisa. Não é tipo pão, pão, queijo, queijo. Vamos lá. Eu falei assim, ok. Continuei a vida. Continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, sendo consultora Jequiti, participando dos programas da casa. Isso no último ano? E assim, a minha carreira... Que acho que foi agora, entre 24 e 25, né? Ela tá a minha ascensão no SBT. Eu tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar. Foi se perdendo, sabe? O programa da manhã acabou. Então, peraí, olha a relação de causa e efeito aqui que não há. Ela acredita que por conta que ela denunciou, o programa acabou. Ela ficou sem emprego porque o programa acabou. E ela trabalhava nesse programa. Inclusive o Paulo Matias estava lá. Eu cheguei a fazer esse programa. Eu fui lá, põe um trechinho aí. Eu fiz esse programa também, fui convidado para fazer, a Volpato estava lá, a outra moça, que eu não me lembro o nome agora, estava lá também. Enfim, o programa acabou. Todas aquelas pessoas perderam o emprego. Inclusive o Paulo Matias, que também estava em ascensão. Ele foi pego lá da Jovem Pan e falaram, você vai apresentar um programa aqui. Então, qual que é o efeito causal aqui? Quer dizer, eu faço a denúncia e aí o programa acabou? Você entende? Então, quer dizer, o programa acabou porque eu fiz a denúncia? Me falaram, Ju, a gente ainda está analisando, calma, a última etapa é com a Dani Beirute, ó. E aí a gente tinha duas situações, você entende? Duas situações onde existe a reclamação, existe que você muito provavelmente vai sair do SBT. Ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? E aí que você está dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia?
Então, aí é um problema que eu queria até que o pessoal de compliance viesse aqui embaixo e respondesse. Porque, vamos lá, se você tem uma denúncia que ela está no âmbito organizacional e esse funcionário, por N motivos, ele sai da empresa, porque também você vê, ela demorou 8 anos para fazer a denúncia. 8 anos para fazer a denúncia. Quase 9, né? Porque daí já estamos em 25, né? Então, mas ela fez em 24. Então foram 8 anos, agora seria 9. Ela fez 8 anos depois. Aí, por conta de outras coisas, porque o programa acaba, entendeu? O programa acaba e ela, como o Matias foi embora, não sei se a Volpato foi embora também. Ou seja, é um monte de gente que é dispensado. Às vezes até o diretor é dispensado, a produção é dispensada, um monte de gente que trabalha naquele núcleo é dispensado. Então não tem uma célula causal. E se você não é mais daquela empresa, como é que eu vou continuar com uma denúncia se você já não é mais meu funcionário? Você entende? E ela queria que acontecesse o quê exatamente com Mesquita? Tipo, de novo, uma nota de desculpa, ele fosse punido por algum tipo de... Porque, de novo, aquilo, qual é a punição para aquilo? Então a justiça que vai agora falar. Então ela fala, olha, aqui não cabe mais, porque você não é mais nossa funcionária. Mas nada impede dela fazer a denúncia fora, caso ela queira, depois de 8 anos. Ela pode fazer? Pode. Mas a própria justiça vai falar, cara, depois de 8 anos. E isso cabe, isto? Agora é a justiça que vai olhar aqui e vai falar, e aí? Foi? Isto? E aí você vê que você perde, às vezes, o timing do negócio. Se ela tivesse... E eu disse isso lá nesse vídeo aqui. Vai lá ver o vídeo. Se ela tivesse feito isso numa situação mais explícita, dizendo, olha, eu queria uma retratação, tal. Cara, não foi isto. Mas foi algo que realmente passou do limite, tal, não sei o quê. Eu não gostei, me senti invadida, blá, blá, blá. A coisa que teria se resolvido muito mais rápido. Com muito mais rapidez. Porque as pessoas são adultas, as pessoas vão se resolver, cara. Eu acho que o embaranhado todo, quem causou, de novo... Foi ela, por conta Ricardo, agora a vítima é culpada. Não, cara, mas de novo, você se coloca em situações, você se coloca em decisões, toda a tua decisão vai ter causa e efeito. E aí a gente se perdeu muita coisa aqui, sabe? Não dá, não é só o que a vítima diz. Você tem que apurar, porque se for só o que a vítima disse, cadê as Mary Ferres da vida, cadê as Nájiras da vida, cadê a outra lá do jogador lá, cadê? Da família Brits, que acusou o cara, não, eu cortei o Bilal dele porque ele estava dormindo com a minha mulher, tal, e não conseguiu se provar nada disso, como todos os outros casos que eu falei, que não conseguiu se provar nada disso. Alguns provaram-se, inclusive, que era uma grande mentira, Então, como é que faz? Não é só acatar a denúncia da vítima e tá tudo bem e não vamos fazer... Cara, se o seu filho falar, mãe, a Mariazinha quebrou meu Stitch. Cara, você já vai lá meter porrada na Mariazinha? Você vai botar a Mariazinha de castigo? Se nas coisas mais simples você vai fazer a pesquisa, se com crianças de 4, 5 anos você vai fazer a pesquisa do que realmente aconteceu, num caso dessa envergadura não se vai fazer a pesquisa, só vai acreditar na declaração da vítima? Vocês entendem ao nível infantil... Pior do que infantilidade a nossa sociedade está vivendo, porque se até o teu filho você vai... O Júlio, meu primo, ele me deu uma chinela, por isso que eu tô chorando e quebrei o vaso. Você vai lá e vai botar o Júnior em castigo? Não, cara, você vai fazer uma análise. Se até com criança você faz uma análise, se até com um adulto numa empresa você faz uma análise, num caso desse você não vai fazer uma análise? Você entende onde as pessoas se colocam e depois não entendem por que chega às vias de fato, do que acontece ou do que não acontece? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E pior que não tem, você entendeu? Porque eu acredito que não tenha. Porque se você não pode permanecer com a pessoa sendo funcionária simplesmente porque há uma denúncia. Né? Por mais grave que essa denúncia for, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se no momento ali... como é que faz? Mas chega a ser crime? Então se chegou a ser crime, você não pode, inclusive... Se chegou a ser crime do Código Penal, você vai ter que levar esse negócio para a esfera civil criminal, que é o que ela fez, né? Eu só acho que a argumentação dela foi muito além do que realmente aconteceu. E isso perde credibilidade. Quando você aumenta a coisa muito mais alto, de novo, aquela importunação, aquilo que aconteceu, aquela situação vexatória, ela podia até pedir danos morais e tudo mais, porque virou uma situação vexatória. Mas depois de 8 anos, cai por terra, gente. Não dá. Como é que eu me senti numa situação vexatória depois de 8 anos? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer... Eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres. E aí, de novo, sexismo, quer trazer para um lado ideológico. Não importa se é homem, se é mulher, a questão é
como isso foi feito? O quanto que demorou? E nem ao menos elas me ouviram. Depende dessas mulheres. Tem muita coisa que ela não tem obrigação de ouvir e nem deve ouvir. Nem deve. A coisa tem que ser resolvida no compliance para justamente não ter essa posição da diretoria ajudar um em detrimento de outro. Juliana, você está entendendo que ela está indo muito mais para o lado, tentando puxar as pessoas para o lado emocional do que para o lado lógico e legal? mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo outro? Todo o hate que eu recebi na internet falando por que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Mas de uma maneira que não foi, de repente, aquilo que você hoje pede, saca? Você fez coisas quais que hoje você pede como se no passado foi extremamente pontual. E não foi. Fiz todo o procedimento. Eu nunca Não fez todo o procedimento. Você devia ter feito lá atrás. Você foi entrar no compliance 8 anos depois. quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez porra nenhuma. Não, ela foi na justiça porque o contrato dela acabou, ela não tinha mais vínculo nenhum, aí realmente ela tinha que ir na justiça de uma maneira mais contundente com aquela pessoa, não com um vínculo mais entre funcionários da mesma empresa, mas com uma pessoa de CPF, que era o Otávio Mesquita. E ela tá certa, ela tá completamente certa. O problema foi a acusação que ela fez. Essa acusação que acho que foi desmedida, totalmente fora de uma medida aceitável do que as pessoas viram. Entende? Ah, mas depois de 10 anos... Gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada. Não. Não foi assim. Se você tivesse feito isso há 10 anos atrás, aí sim você poderia ter falado. Você só entrou no compliance quando você saiu do de noite. Quando você começou talvez perceber que putz, eu acho que eu vou sair fora daqui. Então, sei lá, vou reclamar. Não sei qual foi seu motivo. Não vou entrar na tua cabeça, não sou mãe de nada. Mas uma coisa que é fato você só foi no compliance depois que saiu do de noite. Depois que você sai do de noite é que você vai no compliance. Então, esse papo de o SBT não fez nada, peraí. Você foi no compliance ano passado. Absolutamente nada. E é essa a minha situação atual. É isso. Então, acho que muito claro. Ela realmente esclareceu mais ainda os pontos. Pessoal, eu espero que vocês escrevam aqui embaixo. De novo, não seja binário, né? Tenta evoluir. Mostre a sua experiência pessoal. É bom, vai ser importante. Você conhece pessoas que foram blá blá blá, né? Como é que é? Né? É igual a isso? Essa denúncia, ela está num tamanho certo, está na medida certa? Tem lógica o que ela está falando? Não tem lógica? Qual que é a tua análise em relação a essa semântica do que é um assédio, do que é uma importunação, do que é um crime, do que é uma violência contundente? Ou a gente joga tudo isso num balaio só? Assédio, importunação, chaveco mal dado, importunação, sabe? Tudo isso a gente vai jogar num balaio só? Né? Foi desproporcional, não foi elegante, não foi bonito, não foi ético, não foi... A gente joga tudo num balaio só? Eu espero que você contribua aqui com a sua participação. Beleza? E com certeza isso vai dar mais pano pra manga e a gente vai analisar. E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau.